Bem-vindos ao podcast Dr. Fabrício Mateus. Aqui você vai escutar histórias sobre ansiedade, exemplos do dia a dia e como é que você pode abordar esse assunto na sua vida. Aqui eu vou desmistificar esse assunto, sem tabu, sem estigmas. Vamos falar disso, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família. Hoje eu tenho foco em ansiedade, em sintomas ansiosos, em pessoas ansiosas. E eu auxilio essas pessoas a conseguirem diminuir os sintomas de forma significativa e natural, dentro de até 6 semanas. E hoje eu quero abordar com vocês um tema muito importante, que basicamente é: quais perigos de saúde você corre se continuar sentindo sintomas da ansiedade? Já parou para pensar nisso? Porque, exemplo, é muito comum as pessoas falarem comigo: mas ansiedade é uma coisa que pode me deixar frito, pode me deixar angustiado, mas não vai ter mais problema não. Eu não vou sofrer por isso. Eu consigo lidar. Será mesmo? Será mesmo? É que não é uma coisa que vai te afetar e às vezes você não percebe? Hum? Vou começar chutando o pau da barraca. Presta atenção nisso. Tá? Presta atenção nisso, de verdade. Ansiedade, muita gente vai falar, não mata. Ansiedade não mata ninguém. Não tem problema. Ansiedade é uma coisa que pode atrapalhar ali, pode me deixar desconfortável aqui, mas o risco de vida eu não corro. Será mesmo? Será mesmo? Eu vou te soltar um dado real. Existe um estudo que pegou um grande grupo de pessoas, são mais de 15 mil participantes de casos analisados, sobre suicídio, tá? Então presta atenção nesse dado. Esse estudo, ele elencou o que essas pessoas que de fato consumaram suicídio tinham. E pasmem, cerca de 97% de todos esses casos, quando a gente faz vou usar o termo que não é tão adequado, mas um diagnóstico retroativo, né, um tipo de autópsia psicológica, foi constatado que 97% dessas pessoas tinham algum transtorno psiquiátrico, algum distúrbio psiquiátrico. Até aí tudo bem, porque você pode me falar: Fabrício, mas existem vários e vários transtornos, certo? Estão certos. Mas o que eu quero trazer aqui é justamente a fatia que nos interessa. Nesse estudo, um recorte de 6% de diagnósticos referiam-se à ansiedade. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Que dessas 15 mil pessoas que infelizmente chegaram ao ato de consumar um autoextermínio, um suicídio, 6% delas sofriam de ansiedade. Eu não sei como que isso aterrizou para você, mas a primeira vez que eu vi isso, eu, como médico, fiquei um pouco chocado. Eu achava que, apesar de ser ansiedade ser um problema que de fato desencadeia várias outras coisas, mas, cara, é a última das coisas, é a última das consequências, entendeu? E para quem quiser ver, pesquisar, o nome do estudo é Suicide and Psychiatry Diagnosis, a Worldwide Perspective. Perdoe-me o meu inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Suicídio e diagnóstico psiquiátrico, uma perspectiva mundial. Bom, é um dos maiores estudos já realizados acerca do tema. Mas o que eu quis trazer para vocês é justamente esse recorte. Okay? Justamente esse recorte de que ansiedade não é brincadeira. E nesse estudo em específico, 6% das pessoas que cometeram o suicídio ou autoextermínio tinham ali um diagnóstico provável de ansiedade. Tá bom? Então fiquem atentos para isso. Ansiedade não é brincadeira. E sim, existem casos que a ansiedade pode levar à morte. Tá? E eu não falo isso para assustar, e sim para conscientizar. Tudo bem? Para conscientizar. Porque é necessário que vocês entendam que não é só uma angustiazinha aqui, uma coisinha ali. É uma coisa que, se você deixar quieto, se você não cuida, se você não presta atenção, isso evolui, tá? Isso evolui e pode ter um desfecho extremamente negativo, certo? Então, beleza. Aí eu tenho algumas pessoas que falam para mim: Fabrício, eu me sinto ansioso todos os dias
E eu não tenho problema nenhum com isso. Sigo minha vida. Tô vivendo, tô fazendo o meu, apesar de estar ansioso, e é isso. Aí eu olho pra pessoa e olho para as circunstâncias da pessoa. E olho para todas as coisas que estão cerceando a vida dessa pessoa. E aí eu percebo, só de olhar, tá? Só de analisar. Não preciso nem pedir exame, nem conversar direito ali. Em primeiro momento, a pessoa me passa um apanhado da vida dela. E eu consigo perceber várias coisas fora dos eixos. Várias coisas fora dos eixos. E ok, às vezes na perspectiva do paciente, na perspectiva da pessoa ansiosa, ela pode achar que aquilo não está reverberando da forma que, né, que me traz algum dano. Mas é sempre bom você se distanciar de si. É sempre bom você ter o olhar de um terceiro, principalmente que esse terceiro seja alguém que entenda do assunto, porque senão também vira outra bosta, né? E aí, voltando, quando eu olho para alguém que fala uma coisa dessas, ou que me traz uma objeção dessas, quando a gente faz uma análise panorâmica da vida dessa pessoa, você percebe várias coisas que não estão indo bem, várias coisas que estão indo de mal a pior. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a pessoa não faz o link, né? A pessoa não faz aquela conexão que estava faltando, aquela conexão que estava faltando na vida dela, que é basicamente associar os sintomas ansiosos com algumas coisas que não estão legais, como por exemplo, relacionamento. Às vezes a pessoa tá brigando com o parceiro, às vezes a pessoa tá tratando os outros mal, às vezes a pessoa tá se passando como arrogante. Louco isso, né? E pode ser só sintoma de ansiedade. E ela não tá cuidando, não tá dane-se, entendeu? Isso vai prejudicando, isso vai minando. Aí quando a pessoa vai ver, ela tá se isolando socialmente, ela não tá conseguindo manter os laços sociais direito. Quando vai ver, está reverberando na saúde física, tá? Ela não dorme bem, ela come em excesso, com pouca qualidade, entendeu? Ela passa a ter desempenho inferior nas suas funções. Se é um estudante, ele não consegue se concentrar nos estudos. Se é um trabalhador, ele passa a performar abaixo daquilo que ele consegue. Ele deixa algumas coisas dali no trabalho passarem batido. Tudo isso porque tá com sintomas ansiosos, mas ele acha que tá tudo bem, que tá tudo beleza, que não precisa fazer nada a respeito, eu vou levando a minha vida. Vou levando, vou levando, vou levando. E você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Óbvio que eu tô sendo sarcástico, tá? É óbvio que tem problema. É óbvio que tem problema. Qual que é o problema? É você pagar o imposto com a sua saúde lá na frente. É você pagar o imposto com os seus relacionamentos lá na frente. E esse lá na frente, eu não tenho como te falar se é daqui uma semana, se é daqui um mês ou daqui a alguns anos. A grande questão é que uma hora chega, tá bom? É igual se você tentar sonegar imposto da Receita Federal. Uma hora eles te pegam, uma hora você cai na malha fina. Não adianta, tá? Não adianta fazer isso com a saúde. Não tem como. Não tem como. Porque a questão dos transtornos ansiosos, dos sintomas de ansiedade, elas acometem boa parte da população. E se você não lida direito com isso, os reveses são inúmeros. E é por isso que eu trago também o outro polo. Eu gosto de trazer o outro lado da moeda, que são das pessoas que se preocupam, das pessoas que cuidam, das pessoas que fazem algo a respeito. Que quem já esteve nos programas passados, nos podcasts passados, sabe que eu gosto de citar muito o efeito dominó. E aqui a gente pode ter um efeito dominó positivo, no qual, a partir do momento que eu identifico sintomas ansiosos na minha vida, que eles estão, de certa forma, afetando várias áreas, o meu dia a dia, então com intensidade elevada, de forma constante, e aí eu olho para isso, eu percebo isso, aí eu abordo. Aí eu passo a ter condutas protetoras. Eu passo a ter mais atenção. Entende? Porque nesse momento eu consigo fazer algo a respeito, certo? Eu consigo ter um tratamento daquilo que me aflige e que eu sei que agora me causa danos, mas eu posso sanar isso, eu posso conter isso antes que de fato aconteça, tá bom? E isso é muito importante, porque falando em efeito dominó, é justamente isso.
melhoro meus sintomas ansiosos, eu passo a dormir melhor, eu passo a me alimentar melhor, eu passo a me relacionar melhor. E meio que vira uma corrente do bem, né? Uma corrente positiva na vida. Tenta isso, tá? Tenta isso. Fabrício, mas como que eu faço isso? Se eu fosse trazer aqui uma metodologia, passo a passo e tudo mais, levaria muito tempo, certo? Por isso, às vezes, eu ministro um workshop. Inclusive, no momento, tem inscrições abertas para ele. Você pode ver no link do perfil do Instagram, no próprio YouTube, que é o workshop Ansiedade Dominada. E lá a gente fala nisso mais a fundo, né? Que é como que a gente vai conseguir entrar no âmago ali dos sintomas ansiosos, como que a gente vai fazer o passo a passo para lidar com esses sintomas ansiosos e de fato conquistar, né, uma tranquilidade, de fato conquistar um domínio emocional. Mas tudo isso passa desde você analisar sua própria vida, seu próprio contexto, porque isso difere de pessoa para pessoa, tá bom? Isso difere para pessoa para pessoa. Porque eu tenho pessoas que elas são ansiosas por questões químicas às vezes. Entendeu? Às vezes elas têm algum desbalanço de fato orgânico. Não é a maior parte, tá? Não é a maior parte, porque muitos desses casos que são a minoria acabam precisando de remédio. Mas é a minoria, tá bom? A maior parte, o que que é? 99% dos casos, figurativamente falando, são pessoas que sofreram algumas coisas na vida e que deixaram elas ansiosas. Então, por exemplo, às vezes lá no passado, a pessoa teve uma rejeição. Vamos pôr aqui, uma rejeição amorosa. Ela gostava, o Joãozinho gostava da Mariazinha. Aí Joãozinho foi declarar o seu amor pra Mariazinha. E Mariazinha falou: Não, Joãozinho, eu gosto de Pedrinho. E acabou. Joãozinho pode seguir em frente, né? Se ele for um cara ali inteligente emocionalmente, os caramba. A mais provável é que Joãozinho adquira um trauma. Né? Que ele fale: Meu Deus do céu, Mariazinha não gosta de mim porque Pedrinho é melhor. E aí, toda vez que Joãozinho for tentar, se ele tentar novas abordagens, ele vai ficar ansioso. Ele vai desenvolver sintomas ansiosos relativos a relações amorosas, relativo a você estar com alguém a namoro. Por quê? Porque teve uma frustração no passado. Óbvio, não tô falando que todo mundo que tem uma frustração vai sofrer de sintomas de ansiedade. Não é isso. Tô falando que está na raiz de alguns casos. Ok? A mesma coisa. Demissão. Às vezes a pessoa foi demitida. Ela não sabia por quê. Chegou lá, o chefe falou: Fulano, não dá mais, vai desligar da empresa. E não falou por quê. Só desligou a pessoa da empresa. Essa pessoa até arrumou um novo emprego. Mas aí ela lembra toda vez ali, conscientemente, que ela passou muito apuro, que ela ficou endividada e que ela pode ser demitida a qualquer momento no novo emprego, porque ela já foi no passado. Sabe o que é o mais louco? Ela não tá errada, não. Ela não tá errada. O problema é a ansiedade minando a qualidade de vida dessa pessoa. Porque, vamos ser francos aqui, vamos ser sinceros, todo mundo está sujeito a uma frustração na vida amorosa. Todo mundo está sujeito a uma demissão no trabalho. Todo mundo está sujeito a perder um parente querido. Essas coisas, provavelmente, em boa parte das pessoas, na vida delas vai acontecer. Mas a grande questão é justamente quais são os sintomas que vão vir depois, certo? Quais são as coisas que essa pessoa vai ter que lidar de fato? Entende? Quando você vai adquirindo um domínio disso, a vida ela cria uma forma que você olha para aquilo e você enxerga clareza, entendeu? Você enxerga tranquilidade, você enxerga paz. Mas isso só acontece a partir do momento que você identifica os sintomas ansiosos e você neutraliza todos eles. Tudo bem? Então não tem essa de, eu me sinto ansioso todo dia, não tenho problema com isso. Não. Se você se sente ansioso todo dia, existe um problema. E a melhor atitude é encará-lo de frente, é buscar alguma forma de diminuir os sintomas, certo? E aí, ó, puxando um gancho, vamos falar de ambientes. Ambiente de trabalho, ambiente familiar, ambiente. Locais dos quais nós circulamos durante a nossa vida, nossa
nosso lar, a casa dos nossos pais, a casa dos nossos avós, o local no qual a gente trabalha, os nossos colegas de trabalho. Tem gente que fala, ah, o ambiente me ajuda a ser menos ansioso e para mim isso é o suficiente. Vamos lá. Parcial, tá bom? Parcial isso daí. O ambiente ele ajuda bastante, mas não resolve. Sabe por que que só ter a mudança do ambiente não resolve? Pelo simples fato de que boa parte da sintomatologia de transtornos ansiosos referem-se a coisas do nosso próprio ser, coisas que estão aí dentro de você, tá? Que você precisa resolver consigo próprio. E, cara, se eu pego ó, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Por favor, ó, porque assim, as pessoas às vezes elas pegam exemplos e não entendem, né? Que a gente faz para cunho comparativo. As pessoas pegam um recorte e fica estranho, tá bom? Mas você tá dentro de um contexto, então você sabe o contexto desse exemplo. Se eu pego uma pessoa ansiosa e eu simplesmente troco ela de ambiente, beleza, pode até ajudar. Eu coloco ela num ambiente familiar conturbado e agora ela tá num ambiente mais tranquilo. Ok. Mas assim, vamos lá. Se eu pego uma pessoa doente, alguém que tá com uma pneumonia e não tá conseguindo respirar direito. Se eu pegar essa pessoa e trocá-la de cômodo, vai adiantar alguma coisa? Não vai, né? Não vai. Ah, mas aí eu posso pôr ela no hospital. Mas só colocar ela no hospital adianta? Ou tem que dar medicação? Hum? Ou tem que colocar oxigênio, dar suporte respiratório? Você entende isso? Então, a mudança de ambiente, ela pode até ter alguma correlação, alguma significância na melhora, e às vezes é bem significativo, mas ela por si só não resolve, tá? Então entenda, você só mudar de lugar não resolve. Ó, tem uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro de quem. Se não me engano, foi do Buster, que é um cara das finanças. Mas não sei se é original dele, mas eu vou falar essa frase aqui. Tentei fugir de mim, mas não deu, porque para onde eu ia, eu tava. Parece até um stand-up, né? Parece até uma coisa cômica, mas é justamente isso. Para onde você for, você vai estar. Então não tem como fugir de si. É o que muitas pessoas fazem quando elas tentam essa troca de ambiente. Elas tentam uma fuga. Porque é diferente eu trocar de ambiente, sabendo que vão haver trocas referentes à minha conduta, a forma como eu enxergo meus sintomas, a forma como eu ajo diante da vida. Mas se eu só troco o ambiente e nada mais, eu tô fugindo, porra. Entendeu? E a última coisa que a gente quer é fugir. Não quero ninguém fugindo, não. Beleza? Beleza. Vocês estão comigo? Vamos falar agora sobre a questão do sentido, do que é uma ansiedade de fato. Ansiedade. Como que a gente pode caracterizar, né? Porque às vezes a gente fala dos sintomas, fala disso, fala daquilo. O que significa ansiedade? Você parou pra pensar nisso? Referente à palavra ansiedade? Ansiedade, de onde que vem, pra onde que vai, o que ela quer dizer? Basicamente, a gente pode ter um sentido próprio, que é uma sensação de grande mal-estar físico e psíquico, uma agonia, uma angústia. E isso é ruim. E também a gente pode ter o sentido figurado, né? Um sentido até legal, dependendo. Que é aquela coisa da impaciência, de eu tô ansioso porque vai acontecer uma coisa boa. Tá bom? Mas aqui nesse perfil eu não falo dessa ansiedade, não, tá? Eu falo dessa outra. Dessa outra que te aflige, que te causa angústia. Eu não tô falando da palavra ansiedade quando eu tô com frio na barriga. Não, porra, isso daí não nada a ver, né? Nada a ver. Faz sentido. Eu vou tratar o frio da barriga porque você está feliz. Não, continua com o seu frio na barriga. Isso é maravilhoso. Só que é que usa a mesma palavra, né? Aí a gente tem que fazer essa diferenciação das coisas. Mas. Então, a ansiedade é justamente isso, essa angústia, essa aflição, essa coisa que às vezes você sente que tem uma coisa aqui no seu peito que tá corroendo, tá contorcendo ali dentro, e você não sabe por quê. Sabe aquele termo, o nó na garganta? Ai, me deu um nó na garganta. Por que que te deu um nó na garganta? Você já parou pra pensar nisso? Será que você não tava ansioso, não?
Será que você não estava de frente a uma situação a qual você achava que alguma coisa poderia dar errado e você ficou preocupado em excesso? E aí por isso você sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Aí parecia que tinha alguém te sufocando, né? Parou pra refletir acerca disso? Isso é sintoma de ansiedade, pô. Isso é sintoma de ansiedade, claramente. Claramente. E se isso é frequente, pô, tem que fazer alguma coisa. Tem que abordar, né? Que se não melhora, é aquilo da cascata de acontecimentos negativos. Então não é normal se toda situação que tem que haver algum enfrentamento, eu me sentir sufocado. Não é normal isso, ok? Você ter ali, o seu friozinho na barriga, ficar um pouquinho nervoso, beleza. Porque isso daí está relativo a uma situação evolutiva do ser humano. Porque a questão de sentir ansiedade, né, falando de forma normal, é justamente no sentido de enfrentamento de medo, situações de luta ou fuga, que é um mecanismo de defesa. Só que na sociedade de hoje, na sociedade moderna, a gente não tem muito perigo explícito, né? A gente não tem um leão que vai correr atrás da gente no meio da rua, a não sei que você tá fazendo um safari, né? Aí é outra história. É que eu tô falando da normalidade, tá bom? Então, os motivos para os quais a gente acaba ficando ansioso, eles são motivos figurados, né? Eles são motivos até metafóricos, não? São coisas não tão concretas assim. Algumas sim, outras não, mas a maioria não é, tá bom? Então, você ter esse entendimento das reações individuais do seu corpo acerca das situações às quais você enfrenta e se há sintomas ansiosos de fato ou não, é importante, tá? Eu não quero ninguém se sentindo angustiado, se sentindo enforcado, se sentindo aflito, porque está diferente com a situação que deve e vai ser enfrentada. Por quê? Se você tem os sintomas ansiosos, cara, isso vai minar a sua performance, isso vai minar a forma com que você faz as coisas, com que você vê o mundo, com que você se relaciona, você passa a evitar tudo, entende? Isso não é legal, isso traz um dano, assim, muito forte para sua saúde, tá? Aí eu vou falar um pouco dos sintomas de ansiedade que muitas pessoas às vezes podem identificar eles, porque sintomatologia é uma coisa relativa. Eu posso ter os mesmos sintomas em duas pessoas diferentes, com dois quadros diferentes. Às vezes, a palpitação que eu sinto, a falta de ar que eu sinto, pode ser problema no coração, porra. Entendeu? Pode ser. As pessoas têm problema no coração, as pessoas infartam. Mas também pode ser que eu esteja simplesmente ansioso. Hum? E daí vem aquela, né? Fabrício, quais são os sintomas da ansiedade? Vamos lá. Palpitações. Quando você sente o coração acelerado, né? Um aperto no peito. Isso pode ser um sintoma da ansiedade, mas ó, presta atenção. Também é sintoma de outras doenças. Eu não quero ninguém aqui falando, porque o Fabrício falou que dor no peito é ansiedade. Não, não tô falando isso. Tô falando que é um dos, mas que também se refere a várias outras coisas. Você e as outras pessoas, a gente tem que ter esse discernimento de entender as coisas, de entender as situações. Se você tem um paciente, uma pessoa que é jovem, que ela tá na beira ali de uma situação de nervosismo. A pessoa vai fazer uma apresentação pública na frente de várias pessoas e de repente ela começa a sentir o coração acelerado, os pensamentos passam voando pela cabeça, ela sua frio pra caramba. Provavelmente é um quadro ansioso, tá bom? Aí, às vezes, você tem a vozinha, né? A vozinha ali com seus 85 anos, tá em casa, tranquila, fazendo o tricô dela, pá, pá, pá. Do nada, ela passa a sentir uma palpitação, uma falta de ar. Você acha que ela tá tendo um ataque ansioso? Hã? Pode ser. Mas a chance é mínima, né, pô? Provavelmente ela tá tendo algum quadro cardíaco. Entendeu? Então, ter esse discernimento é muito importante. Porque o conjunto de sintomas, ele pode se confundir com outras coisas, tá? Por isso é importante você acompanhar as coisas aqui, porque te dá um domínio, tá? Te dá um entendimento muito bom sobre o que é ansiedade e o que não é ansiedade, sobre quais sintomas estão no escopo da ansiedade e nem tanto, e quando suspeitar e quando não, tá bom? Então, vamos lá, palpitações, aperto no peito,
Pode ter sudorese. O que é sudorese, Fabrício? É o suor excessivo, né? A pessoa fica suando ali, fica molhada, tá nervosa, ela tá preocupada. E a gente puxa, preocupação. Preocupação em excesso. Aí os pensamentos, ó, ficam rodando na cabeça, acelerado, você não consegue estabilidade. Você não consegue fixar em uma coisa, em um desses pensamentos e se assegurar ali. Não ficar passando um monte de coisa correndo. Sabe aquelas máquinas de caça-níquel, de cassino? Fica rodando os negocinhos? A cabeça fica desse jeito, né? Se a gente for fazer uma analogia. Fica lá rodando, rodando, rodando. E, e isso tudo vai escalando a sua ansiedade. Isso tudo vai te deixando mais ansioso, mais nervoso, mais ansioso. E isso é o foda, porque esses sintomas, eles se retroalimentam, tá? A palpitação te deixa mais nervoso, o nervosismo faz com que você palpite mais. Então, você ter a noção desses sintomas é importante. É importante porque eu vou falar algumas coisinhas, né, algumas técnicas que você pode fazer para abrandar e pelo menos para você conseguir, ó, respirar um pouco melhor. Porque quando a gente respira um pouco melhor, a gente consegue ter um controle maior da situação. Tá bom? Então, sim, a ansiedade ela afeta a qualidade de vida, porra, de forma geral. Tá? Sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas psíquicos, e eles acabam reverberando para as outras áreas também. Então, continuando sobre os perigos da ansiedade na nossa saúde, ó, eu trouxe aqui para vocês, eu vou até ler uma parte, porque é uma parte muito importante, certo? Uma parte que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Porque agora eu vou falar de sintomas físicos. Sintomas físicos, ó. Coisa que a gente pega. Nosso corpo mesmo. O fato de uma pessoa ter uma ansiedade crônica, não tratada, no qual os sintomas são exacerbados, e ela vai simplesmente levando isso, ela aumenta as chances, ela tem mais risco, comparado a pessoas que não têm sintomas ansiosos, do que de adquirir doenças cardiovasculares, problema do coração, problema venoso, entendeu? Problemas gastrointestinais, intestino, diarreia, intestino preso, doença inflamatória, certo? Enfraquecimento do sistema imunológico. Ou seja, é uma pessoa mais fraca, porra, uma pessoa mais suscetível a ficar doente. E pior, se fica doente, pode complicar mais do que as outras pessoas. E muita gente não sabe, mas boa parte das causas aí de morte e de internações relativas a doenças não são as doenças propriamente ditas, e sim as complicações advindas delas. Entendeu? Não é a doença matou o fulano, ciclano. Não. A história pode até ser, tá? Quando é uma coisa mais aguda, mas a história geralmente é: ah, porque o vozinho lá, ele tava meio mal, já tinha uma pressão alta, um diabetes, aí pegou uma pneumonia, foi ficar internado. Lá na internação pegou uma infecção na pele, e aí pegou, entendeu? É uma coisa que foi levando a outra. E aqui, o estado do seu sistema imunológico, ele importa muito. Porque se eu sou uma pessoa com um sistema imunológico fraco, e aqui eu estou usando termos simples para melhor entendimento, porque a coisa não é assim, né? Tão clara dessa forma. Mas para vocês entenderem melhor, se eu tenho um sistema imunológico mais, uma saúde mais fragilizada, eu estou mais suscetível tanto a adquirir doenças quanto as suas complicações, tá? E aí a ansiedade ela entra assim como um fator enfraquecedor, porque ela te coloca num estado de fragilidade. E eu vou trazer uma evidência científica para vocês. Tem um estudo chamado Anxiety Disorders and Risk for Instant Cardiovascular Events. Ah, pegou meu inglês aí, né? Bom demais. Vou traduzir, para ficar mais fácil. Desordem de ansiedade e o risco de incidentes cardiovasculares. Uma meta-análise de estudos coorte. É um estudo de 2019. O que diz esse estudo? O que aconteceu nesse estudo? Basicamente, os pesquisadores eles realizaram uma meta-análise. É um tipo de estudo no qual eles pegam vários outros estudos, né? É o estudo do estudo. Na verdade, é uma análise, entendeu? Panorâmica. Eles pegaram o estudo coorte, que é um tipo de estudo bem bom, falando em metodologia científica, para avaliar a associação entre transtornos de ansiedade e o risco de eventos cardiovasculares. Que aí entram os problemas do coração, tudo bem?
problemas no AVC, todas essas coisas. Tudo que está relacionado a coração e vasos de circulação entra aqui nesse estudo. E aí eles pegaram, né, foram incluídos 21 estudos coorte, com um total, ó, presta atenção nesse número. Esse número é importante. 1.014.745 participantes. É gente pra caramba. É muita gente. Entendeu? É muita pessoa. Então não tem, porque às vezes a pessoa faz um estudo com uma pessoa, com duas pessoas. E aí, cara, não dá, né, pra você tomar uma pessoa como o total da população. Mas quando eu pego uma amostra muito grande de pessoas, mais de 1 milhão de participantes, ó, presta, mais de 1 milhão de participantes. Meio por cento do Brasil aí, pô. Gente é dedéu. Mais do que muito país, do que muita cidade. E quais foram os resultados? Os indivíduos que eles tinham transtornos de ansiedade apresentaram um risco maior, muito mais elevado para eventos cardiovasculares quando comparados com indivíduos sem sintomas de ansiedade, sem problema de ansiedade. Então eu vou repetir. Os indivíduos que tinham transtornos ansiosos diagnosticados, ao serem comparados com indivíduos sem sintomas, sem transtornos ansiosos diagnosticados, esses que tinham, né, ansiedade, sintomas de ansiedade, eles tinham muito mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares. E aqui entra infarto, aqui entra AVC, aqui entra 1 milhão de coisas relativas ao seu coração, ao seu cérebro, às suas veias e artérias. Porra. Às vezes eu empolgo porque é preciso. Não entra na cabeça das pessoas. Fabrício, então você está me dizendo. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que se eu cuidar dos sintomas ansiosos que eu tenho, né? Essa preocupação excessiva, esses pensamentos acelerados, todas essas coisas, você está querendo dizer que isso vai criar, de certa forma, uma proteção para mim cardiovascular? É isso? É isso mesmo. Parabéns. Se você ligou A com B, é basicamente isso. Se você cuidar e diminuir os sintomas ansiosos, isso vai trazer benefício para a sua saúde cardiovascular. Ponto. Não sou eu que estou falando. Não é o Fabrício que está falando. É aqui, ó. É o estudo de 2019, beleza? Que analisou mais de 1 milhão de pessoas. Tá? E aqui, ó, só continuando, para vocês entenderem melhor. A presença de transtornos de ansiedade foi associada a um aumento de 26%. Ó, outro número gritante. Aumento de 26% no risco de eventos cardiovasculares, incluindo doença coronariana. O que é doença coronariana, Fabrício? Quando dá problema nos vasos ali do coração, basicamente. Do coração ali, você pega as coronárias e tudo mais. Doença coronariana, AVC e insuficiência cardíaca. Ó, 3 coisas aí que matam gente pra caramba, que deixam pessoas sequeladas a rodo. E são condições comuns. Você com certeza conhece alguém ou conhece alguém que conhece alguém que já teve um AVC, que tem diagnóstico de insuficiência cardíaca ou que tem doença coronariana, certo? Então, só o fato de você cuidar aí da sua saúde emocional e diminuir os sintomas de ansiedade já te garante uma proteção aí de uma diminuição de risco de 26% de risco de eventos cardiovasculares. É, pois é, galera. Pois é. A coisa não é tão subjetiva quanto parece, né? Quando a gente começa a citar os estudos, a trazer dados aqui, a clareza é bem maior, entende? E é por isso que às vezes muita gente não entende como eu, Fabrício, como médico, fico tão. Ah! Assim, eu fico tão. Não sei nem a palavra, né? Tão estupefato. Usa essa palavra, estupefato. Quando as pessoas simplesmente deixam quieto, deixam de lado, fingem que aquilo é normal. Não, gente, não, pô. Isso aí tá relacionado com a tua saúde. Se eu puder, com os conteúdos que eu faço aqui, ó, eu gravo um monte de reels com várias dicas, com várias coisas que você pode aplicar na sua vida de imediato. Eu respondo perguntas da galera.
Às vezes a pessoa me manda uma pergunta no privado, eu vou lá, dou uma atenção, falo, não, peraí, vamos ver. Eu gravo esses conteúdos extensos para vocês. Isso aqui não é fácil, não. Isso aqui, ó, para eu gravar um conteúdo desses, eu tive que estudar muito antes para eu saber qual referência bibliográfica, qual estudo que eu vou trazer para te mostrar que o que eu tô falando tem embasamento. Que o que eu tô falando faz diferença na tua vida. Entendeu? Então, não é uma coisa simples. Assim, não é uma coisinha que. Ah, não, vamos usar as mãos, um, dois, três, acabou. Não, gente, pô, ansiedade é coisa séria. Tá? Transtorno ansioso, sintomatologia ansiosa, uma coisa que pode reverberar de diversas formas na sua vida. E se você cuida, você tem efeitos positivos. Se você não cuida, são os efeitos negativos, tá bom? Mas uma outra coisa que eu quero falar é a da ansiedade como risco adicional. Como assim risco adicional, Fabrício? Porque muita gente às vezes está assistindo isso aqui e está pensando, nossa, então a ansiedade é essa coisa toda e tudo mais. Sim, de fato, ela é. Mas ela não é a única coisa que afeta, tá bom? Porque senão vão acabar pensando. Ah, não, infartou porque tinha ansiedade, teve AVC porque tinha ansiedade. Não, gente, não. E isso daí, ele entra como um dos fatores. Porque é aquilo que eu falei na live passada. Não dá pra você separar o seu corpo, sua cabeça, do seu coração, da sua mente. Não, tá ali completinho, isso é um pacotinho completo, tá? E aí, os sintomas ansiosos, eles entram como um plus. Pode ser positivo ou negativo. Se você cuida, é positivo. Se você não cuida, é negativo. É simples assim. Isso não quer dizer que você não deva cuidar das outras coisas, tá? Mas é que as coisas estão interligadas. Eu postei um Reels hoje de manhã, que era, ele fazia referência ao comer compulsivo. Basicamente é, a pessoa sofre de ansiedade e ela desconta na comida. Ela come em excesso. Ela acaba ficando acima do peso. E tem toda aquela cascata de eventos cardiovasculares que eu já citei. Mas qual que é o problema disso? Lembra que eu falei que a ansiedade por si só já é um problema, um fator de risco para eventos cardiovasculares? Qual que é a questão? Pessoas ansiosas, elas podem adquirir outros fatores de risco. Porque por eu ser ansioso, eu posso, ó, entornar no álcool, eu posso beber demais. Eu posso fazer o quê, ó? Fumar demais. Posso o quê? Comer demais. Você vai percebendo o acúmulo de coisas? Então, eu posso ter um paciente que ele é ansioso, que ele bebe em excesso, que ele fuma em excesso, que ele come em excesso. Então, ó, ele só vai agregando uma coisa ruim, duas coisas ruins, três coisas ruins, quatro coisas ruins. E tudo isso é extremamente danoso à saúde. Porque se antes eu tava falando ali que a ansiedade tinha risco ali de 26% e tal, desenvolver, é óbvio, a gente não pegou e juntou tudo. Mas, se eu isolasse e juntasse as pessoas que são ansiosas, que fumam, que bebem, que fazem todas essas coisas, cara, esse risco ia muito mais para cima. Seria muito maior. Muito maior mesmo. Porque ele tá fazendo um empilhamento de tijolinhos negativos, né? Os tijolinhos da morte. São os tijolinhos dos Cavaleiros do Apocalipse. Por quê? Por quê? Você consegue me responder isso? É justamente isso, cara. Se você já tem um fator de risco e você coloca outro e outro e outro e outro, o desfecho não tem como ser positivo. Eu não tenho como esperar uma boa saúde se eu não olho, num primeiro momento, para um sintoma ruim que eu tô tendo e que tá desencadeando outras coisas. Tá certo? Eu, assim, como médico, pessoa em geral, eu não gosto de que as pessoas façam mudanças bruscas na vida, não. Eu não acho que isso funciona, tá? Sendo bem sincero com vocês. Já atendi muito paciente que chega pra mim todo lascado. Tem tudo errado. Tem um monte de diagnóstico errado, não tá tomando remédio, tudo errado. E às vezes dá aquela sensação que eu tenho que resolver tudo de uma vez. Não, porra, eu tenho que fazer tudo aqui agora e deixar a pessoa zero. Mas é uma pessoa, pô, não é um carro. Não é um carro que eu mando pra oficina, troco as peças ali, reviso tudo e acabou. Não, a pessoa é diferente, né? Vamos fazer as devidas analogias certas, de forma correta. Uma pessoa, você precisa inserir ela no processo. Eu preciso que você entre no processo.
E o primeiro de tudo é justamente criar consciência. Criar consciência que existe um problema, criar consciência que existem sintomas e a partir disso você ir trabalhando, tá? A partir disso você ir trabalhando. Então, ó, não quero deixar as pessoas que são ansiosas mais ansiosas, porque isso pode acontecer, né? É um colateral aqui do nossa obra sobre ansiedade, né? Falar sobre ansiedade, porque às vezes você falar sobre ansiedade em algumas pessoas pode gerar mais ansiedade. Mas, gente, fiquem tranquilos, fiquem com o coração calmo. Vocês não têm que ficar preocupados sobre tudo isso, mas vocês têm que cuidar, tá? Então vamos separar as coisas. Vamos separar as coisas porque é importante. É importante. E vamos para as técnicas aí, algumas estratégias de gerenciamento de ansiedade. Ó, se você não viu, nos meus Reels lá no Instagram, DR Fabrício Mateus, tem várias técnicas. Rapidinho ali, ó, em 1 minuto e meio você aprende e você pode utilizar alguma delas. Mas, para você que está aqui, eu vou citar algumas. Uma que eu gosto muito é o download mental. Simplesmente eu sentar numa cadeira com papel e caneta e ir escrevendo tudo que está me deixando aflito, tudo que está me deixando ansioso, tudo que está me preocupando. Eu vou descarregando isso no papel, vou descarregando, descarregando, descarregando. Aí eu olho para aquele papel e eu risco o que não faz sentido. Eu risco o que não é real. E depois disso, você vai perceber, vai sobrar quase nada. Sobrar algumas coisas ali. E essas coisas, de fato, são as coisas que você tem que não se preocupar, mas fazer alguma coisa a respeito. Tá? Se tiver solução, obviamente. Se não tiver, é aquilo. Ir cadenciando, buscar um tratamento, buscar ficar mais tranquilo para poder nivelar os níveis dos sintomas de ansiedade. Tá? Mas essa é uma técnica muito boa e eu mesmo costumo utilizar ela às vezes. Porque a ansiedade nem sempre é só um transtorno. Né? Às vezes, durante a vida, como eu disse, por ser algo evolutivo, pode ter uma ansiedadezinha. Ah, você está com uma sobrecarga no trabalho, desenvolve um sintoma ansioso. E aí você vai lá, pá, faz, escreve o que está te preocupando, o que você pode fazer a respeito, entendeu? Então é uma ferramenta muito boa. Outra ferramenta é a respiração, porque ela está sempre conosco. Né? Então, inspirar e expirar de forma pausada e intervalada. Isso varia de pessoa para pessoa, mas geralmente 2 a 3 segundos por cada tempo, né? Então, inspira por 3 segundos, aí você segura por 3 segundos e solta por mais 3 segundos. Acha o seu ponto. 3 segundos para algumas pessoas é demais, 3 segundos para algumas pessoas é de menos. Acha o seu ponto e faz essa respiração intervalada na qual você foca nela. Aí você tira o foco aqui da cabeça e coloca na respiração. Entendeu? Essa é outra técnica de gerenciamento de ansiedade. E uma outra que também eu já trouxe um estudo em programa passado, atividade física. Atividade física, qualquer uma. Ah, Fabrício, qual que é a melhor? A que você faz. Essa é a melhor. Essa é a melhor. Se a atividade física que você faz é dar uma volta na quadra, é dar uma volta na quadra. Se a atividade física que você faz é montar no cavalo e ir pra floresta, monta no cavalo e vai pra floresta. É basicamente isso. Entendeu? É aquela que você consegue fazer. Não fica pensando demais, não fica cadenciando demais, não. Escolhe uma aí que seja mais ao seu alcance e faz. Ah, não tenho dinheiro para pagar academia. Você, provavelmente você consegue dar uma caminhada. Fabrício, eu não tenho caminhar, não tenho como caminhar, tenho um problema na perna, problema no joelho. Será? Você tem mesmo? Se você tem, beleza. Tranquilo. A maior parte das pessoas fala isso, mas como uma forma de evitação. Tá? Uma forma de evitação. Então fica ciente se é o seu caso ou não. Mas se você não tem problema, vai lá, faz sua caminhada. E se você tem problema no joelho, você pode buscar outras formas, tá? Você pode buscar aí fazer um yoga, você pode buscar aí fazer uma meditação, você pode buscar atividades que envolvam membros superiores, né? O braço, a natação, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Sempre vai ter alguma atividade que encaixa no seu perfil. Isso é fato. Porque eu já mostrei por A mais B que atividade física é fator protetor para a ansiedade. Tá bom? Ponto. Então é isso, galera. Está chegando já no final. E vou recapitular para vocês o que eu falei aqui desde o começo. Primeiro, ansiedade mata. Ansiedade mata. A ansiedade ela pode
chegar num desfecho de morte, sim. Como eu mostrei no estudo, no qual, dentre as causas de suicídio, a gente tem ali 6% de sintomas ansiosos. 6% é um número alto, tá bom? Número alto. Então, temos que ficar atento a isso. Me sinto ansioso todo dia, não tenho problema com isso. Mostrei também que não dá para você ter ansiedade todo dia e levar uma vida tranquila. Isso é contraproducente, não faz sentido. Você está acabando com a tua saúde. Com a sua saúde física, com a sua saúde emocional, com os seus relacionamentos. Você está acabando com aquilo, desgastando pouco a pouco. Tá? Até uma hora que estoura. Falei sobre o ambiente, né? Ah, eu trocar de ambiente, eu vou para um ambiente mais tranquilo. Ah, gente, às vezes você só está fugindo. Não tem como você fugir de si próprio. E a ansiedade, ela tá aqui, dentro da cabeça, dentro do peito. Então, até ajuda você trocar de ambiente. Ah, vou trocar de trabalho, vou trocar de casa, vou trocar de vizinhança. Mas precisa haver uma neutralização dos sintomas, certo? Uma identificação e neutralização dos sintomas. Falando em sintomas, a gente também discutiu os sintomas principais da ansiedade. Falamos dos perigos físicos. Perigos físicos. Trouxe aqui um estudo gigantesco que mostra a correlação de ansiedade com AVC, com doença cardíaca, e que sim, você precisa cuidar caso você queira ter mais proteção em relação a esse tipo de doença. Trouxe aqui os perigos mentais e emocionais e também algumas estratégias de gerenciamento, tá certo? Então, essa foi uma live, foi um episódio bem produtivo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês peguem pelo menos, não precisa ser tudo não, pelo menos uma informação e apliquem na sua vida e tragam um melhor entendimento na sua vida, tá? Porque isso com certeza vai fazer a diferença. Beleza? Por hoje é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.